serem travestis aqui, menores de idade. A forma aguda, doutores, dessas organizações criminosas, elas não tinham muita ramificação. Atuavam em determinado segmento, como o senhor mesmo disse, tráfico de órgãos, tráfico de seres humanos, de armas, de entorpecente. E, de repente, o que parecia mais ou menos controlado, culminou no episódio chamado Maio Sangrento, que completou agora um ano. Quando uma criminosa dentro de presídio articulou seguidos golpes contra as autoridades, vitimando aí dezenas e dezenas de agentes públicos. A reação do Estado foi proporcional? Precisava ser feito aquilo para retomar o controle? Na opinião do senhor, já não foi, passou um pouquinho do ponto, ou ficou aquém da expectativa? Queria discutir isso com os senhores para ver se o caminho é esse mesmo para combater. Só posso falar? Claro. Há muito tempo atrás, um colega, Haroldo Luz, desembargador aposentado, ele falava em serpentes negras nos presídios. Né? Quer dizer, ali atrás, há muito... Década de 80, 84, 85... Ele já falava nesse tipo de associação criminosa dentro dos estabelecimentos prisionais. E a coisa foi não crescendo. Né? Não foi levado muito a sério. Eu me lembro até que diziam que era fruto da imaginação deste colega, o que acabou não sendo verdade, porque o fato ocorreu. E o PCC se organiza em uma plataforma... ou melhor, numa pirâmide, tendo como ápice os mandatários, o segundo escalão, aqueles que idealizam o que foi ordenado pelos mandatários, e os que executam as ordens, os salves, né, que são as ordens emanadas pelo PCC. Então, essa organização criminosa, é verdade, foi cerceada porque, com a utilização minimizada do celular, que era o meio que eles se comunicavam. Mas, através de maus profissionais, como advogados que serviam de pombo-correio, eles continuam atuando, mas de uma forma mais branda, a partir do momento que o Estado comprou aparelhos para detectar a entrada de celular na prisão. Olha, eu achei que a reação do Estado ela foi mais intensa do que deveria, porque foi tardia. Então, quando você reage depois de um evento daqueles, eu fui participar de um programa de entrevistas na segunda noite, eu estava em época de campanha, fui num programa no SBT, lá na rodovia Anhanguera, a cidade deserta, vazia, não tinha uma pessoa nas ruas. Eu nunca me senti tão envergonhado de estar sendo submetido a uma situação como essa por organização criminosa ali dentro do sistema penitenciário. Então, foi tardia, não podia deixar chegar no ponto que chegou. A organização foi crescendo, ganhando corpo, começou do nada e acabou ditando as ordens. Quer dizer, o Estado tem que retomar, como está retomando agora, o secretário Ferreira Pinto está fazendo um belo trabalho na Secretaria de Assuntos Penitenciários, retomar a disciplina, em primeiro lugar. A meu ver, eu sou a favor de estimular a celebração de parcerias público-privadas, porque nós temos eu fiz um cálculo que sai R$25 mil por preso para você construir um presídio. Então, se você multiplicar por 200 mil vagas, você vai ver quanto que precisaria de investimento. Tem que fazer parceria público-privado, o Estado paga o investimento ao empreendedor em 35 anos, precisa construir mais presídios. Temos que ter uma legislação que estimule, mas que dê possibilidade para o preso trabalhar, mas que cobre mais disciplina. Não pode chegar no ponto de um marcola, de um líder aí de organização, está aí dando ordens, intimidando agentes penitenciários, dizendo quem deve morrer e quem não deve morrer. Isso é completamente inconcebível. Não tem nada a ver com direitos humanos, inclusive, né, doutor Capês? Respeita-se os direitos humanos, mas disciplina não significa... Direito humano, inclusive, o preso quer disciplina, porque tendo a disciplina, ele tem possibilidade de efetuar o trabalho, ele sabe que aquele preso mais violento, que se envolve em crime dentro do presídio, vai ser punido, recebe uma punição, então ele tem o direito de poder, se portando bem, ter seus direitos respeitados, não ser confundido com um membro de organização criminosa. Agora, quando você tem um regime disciplinar diferenciado, com prazo limitado no tempo, como está na legislação, só no máximo 1/6 da pena pode chegar, através de sucessivas prorrogações, fica complicado, né? Doutor, dias de futebol, não pode ter clássico
em São Paulo, ou não podem jogar 2 times grandes na cidade de São Paulo, que vira uma verdadeira guerra campal. É briga no metrô, é briga em grandes avenidas. Como conter, doutor Capês, dentro do ordenamento jurídico vigente, esse tipo de cena deplorável? Luciano, quando, 94, 95, as torcidas organizadas aqui em São Paulo estavam completamente fora de eixo. Pra você ter uma ideia, para dar um exemplo singelo, o presidente de uma das torcidas organizadas pegou um mandado de despejo, ordem de despejo judicial, escreveu: acima de nós só Deus, escreveu um palavrão embaixo, devolveu para o oficial. Ficaram lá, sendo que eu saí, estocavam armas, praticavam crimes uns contra os outros. Houve uma ameaça na época que nós enfrentamos o problema, jogar bomba dentro da promotoria, ligavam na minha casa de madrugada, ameaçaram minha família. Estavam, vamos usar uma expressão mais leve, com as manguinhas de fora, intimidando, jogando bomba em viatura. Nós fizemos um trabalho de asfixiá-las do ponto de vista financeiro. Então, com as ações para fechamento de torcida e a proibição da torcida entrar no estádio, tinha como finalidade asfixiá-la financeiramente, porque é claro que ele continuava indo sem a camisa, mas ele não conseguia mais reunir os torcedores, organizar as caravanas, cobrar a mensalidade, colocar o seu símbolo no estádio. Isso foi levando-as a uma situação de colapso e aos poucos os torcedores foram deixando. Quando nós conseguimos isso, desmantelá-las, porque asfixiamos do ponto de vista financeiro, passamos a ter um outro problema. A violência ficou invisível. Então, haviam pequenos grupos que se reuniam e iam para os estádios armados. Então, nós começamos a reagrupá-las, isso tudo com a Polícia Militar à frente, coordenando o 2º Batalhão de Choque, cadastramos os torcedores, fizemos acordos na promotoria, chama termos de ajustamento de conduta, com os líderes de torcidas para que respondessem por multas em caso de briga. E com isso, hoje, o que você tem? Os líderes das torcidas não querem violência. Entram em contato entre eles, procuram as autoridades, porque as punições são terríveis do ponto de vista financeiro. Procuram controlar. O problema que acontece, você tem uma massa de menores, de pessoas imaturas, que sem nenhuma estrutura lógica de raciocínio. Você fala, olha, se você não brigar, é bom para você, concordou? Concordei. No dia seguinte ele briga. Então é muito complicado. Estão fora da legislação criminal, porque são menores de 18 anos. Hoje, para você ter uma tranquilidade em dias de clássicos, que é um deslocamento de massas de torcedores de vários pontos da cidade, para você ter uma tranquilidade, dentro do estádio está tranquilo, tem policiamento, mas no trajeto só tem um jeito, é você sempre colocar um policiamento ostensivo, um aparato, nos pontos de encontro, procurar mapear isso ao máximo, que você minimize e praticamente erradica a possibilidade de violência que vai ocorrer nos trajetos de ida e de volta quando encontrar Palmeiras, São Paulo e Corinthians. O Santos até que nem tanto. Então, policiamento. Quando ocorre alguma briga, é porque houve algum tipo de falha de prevenção ostensiva naquele local. Tá certo. Doutores, foi um prazer muito grande. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Gostaria de ouvir, no finalzinho do programa, o doutor Xavier de Aquino, que, como eu disse logo no começo, ensina por música. Ensina por música. Um guitarrista de primeiro mundo, da banda Rockefeller. E agradecer muito a presença do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço e ficamos contentes de participar do seu programa. Tá certo. Eu quero te agradecer, colocar o meu e-mail fkps@terra.com.br à disposição do telespectador e dizer o seguinte: eu quero que você seja um legislador comigo. Mande as suas sugestões, eu estou na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, quero trabalhar junto com você nesses 4 anos. E é a comissão, talvez a mais importante da Assembleia Legislativa. É a comissão mais importante porque é nela que começam ou terminam todos os projetos. Tá certo. Doutores, foi um prazer esse bate-papo que tenho certeza que trouxe muitos esclarecimentos para o nosso telespectador. E assim encerramos nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.